Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, é só lembrar vocês, né, a importância do ambiente ser silencioso, né, e principalmente vocês terem alguma coisa para anotar, né, fazer as anotações, observações, ok? A aula de hoje, gente, produção textual ou de redação, né, é sobre a crônica narrativa, tá bom? Que é um gênero textual que a gente vai começar a estudar, né? Então, algumas características dessa crônica narrativa. A crônica narrativa, gente, ela nasce do cotidiano, na verdade, né? Ela vai recriar esse cotidiano. Ou seja, é mais ou menos um texto em que ele vai olhar para alguma coisa ali banal, né? Alguma coisa do dia a dia e vai tentar dar uma nova perspectiva daquilo. Ou seja, ele vai desnudar a realidade, né? Pegar essa coisa que parece simples e transformar em interessante, né? Em colocar o olhar de quem está escrevendo, né? Que seria a visão do cronista, tá bom? Enfim, e aí é um gênero que ele se consolidou com a implantação da imprensa, ou seja, ele é meio que um elo entre a literatura e o meio jornalístico, tá bom? Ele geralmente era publicado nos jornais, tá? Enfim, e é uma narrativa relativamente curta, né? Um texto que não é tão longo assim, tá? E a narrativa também é objetiva, né? A linguagem não é complicada, é uma linguagem simples de entender, por vezes até mesmo coloquial, né? Ou seja, é uma linguagem que a gente usa normalmente nos diálogos, enfim. E qual é o objetivo disso? O objetivo é justamente criar essa ideia de diálogo, né? Como se o autor estivesse próximo da gente, estivesse próximo do leitor, né? E aí ele estivesse conversando, né, com o leitor, tá bom? E aí, por mais que seja uma narrativa, é uma narrativa que tem pouquíssimos personagens, né? E às vezes nem tem, né? Às vezes nem tem personagem, tá bom? Tem só um narrador mesmo, primeira pessoa, tá? E o tempo e o espaço, né, também são reduzidos, né? Não vai ter toda uma descrição desse espaço ou desse tempo, né? Não vai ser dado um destaque para eles não, tá bom? E, né, como eu tinha dito, são acontecimentos cotidianos, né? Enfim. Eu vou colocar aqui um exemplo, né, de uma crônica narrativa, só para a gente conseguir identificar essas características, ok? Enfim, O Homem Nu, né, que é o nome, o título, na verdade, e é uma crônica do Fernando Sabino, né? Enfim. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa, mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Ok, né? Tá vendo? Já começou com um diálogo, né? Beleza. Pouco depois, tendo despido o pijama, ou seja, tirado o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro, que não sei, a mulher dele entrou. Enquanto esperava, resolveu fazer um café, pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com um estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria. Sou eu, chamou, em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia, lá embaixo, a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço das escadas entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas um embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo.
Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando, subindo de mais um lance de escadas. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha, e ele começa a descer. Ah, isso aqui não, fez o homem nu, sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência. Largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abra esta porta, gritava, dessa vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se, acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele, confuso. Imagine que A velha, estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Valha, meu Deus, o padeiro está nu. E correu ao telefone para chamar a radiopatrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Os outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado? Olha, que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu, finalmente, a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era o cobrador da televisão. Enfim, aqui a gente já percebe que não é uma história tão longa, né? É uma história toda que se passou num dia só, né? São poucos parágrafos e ela se passou num dia só, na verdade, numa manhã só, né? É uma situação aqui que acontece dentro de um apartamento, né? Então a gente consegue visualizar aqui o cotidiano de uma pessoa, tá bom? Teve dois personagens somente, né? Que é o homem, que a gente nem sabe o nome dele, e a mulher dele, né? Que seria a Maria. Personagens principais, certamente também tem uns personagens secundários, né? Seria a vizinha, o cobrador, né? Que chega depois no final, enfim. E aí então a gente vai tentar responder esses exercícios aqui, ok? O que gerou o conflito da narrativa? O que será que gerou, né? O conflito, ou seja, o que é que começou tudo? Onde é que a história começou? O que é que ocasionou tudo isso? Foi o fato dele não ter o dinheiro, né? Ele tinha esquecido o dinheiro para pagar o homem, né? E aí ele disse que para a mulher dele, né, para eles se esconderem, né, enfim. E aí a mulher dele escutou bater, só que ela não abriu, né, porque ela pensou que era o homem que estava cobrando, enfim. Segunda questão, com qual finalidade o cronista nos propõe essa crônica? Qual é o objetivo dele? O objetivo, gente, a gente percebe, ele escreveu isso para mostrar para a gente que essas situações, por vezes constrangedoras, né, e até mesmo dá um certo pânico, né, no personagem, mas são situações que elas não são incomuns, né? São situações que podem acontecer no nosso dia a dia, né? Claro, né? Ninguém espera que aconteça uma situação dessa, mas são pequenos conflitos que eles acontecem no cotidiano, ou seja, ele faz isso, esse cronista,
Ele pega um fato do cotidiano e ele dá uma nova visão para ela, né? Ou seja, ele dá uma nova roupagem para esse fato normal, né? Enfim, e aí a gente consegue ver toda uma narração em cima de uma coisinha que aconteceu na vida do homem lá, né? Enfim. Terceira questão, como o autor finaliza a crônica? Ele finaliza, gente, com certa surpresa, né? Do nada, ele bate na porta, né? Aí o pobre do homem, né, que tinha passado tudo isso, ele vai abrir e aí era o cobrador da televisão, né? Ou seja, a história só começou porque ele não queria atender o cobrador da televisão, né? Porque ele estava sem dinheiro. E aí no final ele ainda vai ter que falar com esse cobrador da televisão, né? Então é como se tudo isso pudesse ser evitado, né? Ele passou por tudo isso e ainda por cima vai ter que fazer o que ele tinha evitado, né? O que ele não queria. Então é uma forma até humorística, né? Um certo humor que foi dado ali para a crônica, tá bom? Então eu vou colocar aqui, assim, né? Claro, vocês podem colocar com as palavras de vocês, tá bom? Vocês podem voltar aqui, podem pausar, podem tentar responder no caderno com as palavras de vocês, que é o ideal, tá? Vou colocar aqui só para a gente se basear. O que gerou conflito, né, foi o fato do homem ter esquecido o dinheiro, né? Ele não trouxe o dinheiro para pagar a prestação. Com qual finalidade, né, foi escrita a crônica, né? Mostrar que fatos assim eles acontecem no dia a dia, né? Eles podem acontecer, tá? Como o autor finaliza a crônica de forma humorística e surpreendente, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham conseguido aqui identificar esses elementos, tá? É muito comum essas crônicas, elas serem humorísticas, né? Elas darem um certo ar de humor, tá bom? Serem um pouquinho engraçadas, né? Enfim, dá uma certa leveza para a história de maneira geral, tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, pode ver de novo a aula ou as outras aulas. Acesse o site da escola e a agenda digital, tá bom? E é isso, até a próxima aula.